Agora, entrando especificamente no nosso assunto aqui, na apresentação que eu trouxe, por que a Fiesp aprovou e apoiou a mudança legislativa? Porque a gente trabalhava com base em algumas pesquisas internacionais. Essa foi a primeira que deu o start internamente lá na Fiesp. Essa pesquisa do FMI mostra que o Brasil está muito mal colocado em termos de liberdade na negociação coletiva, nas relações de trabalho. E países, como vocês podem ver aí, onde tem liberdade no trabalho, são países com baixo nível de desemprego. Ou seja, liberdade em relações de trabalho gera emprego, sim. E isso está comprovado mundialmente. E o Brasil estava num péssimo lugar quando foi feita a última pesquisa do FMI. A segunda pesquisa que nós trabalhamos é a pesquisa do World Forum, que diz que também o Brasil estaria mal colocado porque não há eficiência no mercado de trabalho, né? O que o World Economic Forum diz? Que países ricos, como vocês podem ver aí, a Suíça, tem uma flexibilidade, uma eficiência no mercado de trabalho muito superior a países como o Brasil e a Argentina, por exemplo, onde a legislação trabalhista era engessada. Então, a riqueza do país está intimamente ligada com a relação de trabalho. E o nosso país, infelizmente, também estava muito mal colocado. E aí a Fiesp também fez uma pesquisa, lá no começo ainda do processo legislativo da reforma, o que a indústria achava sobre a proposta de alteração do executivo, que era aquela mini-reforma trabalhista, né? Como foi colocado aqui, a proposta do executivo era muito pequena e o poder legislativo, né, principalmente o Rogério Marinho, ampliou a reforma trabalhista. Então, na pesquisa que nós fizemos, foi demonstrado, primeiro, que os empresários tinham conhecimento da proposta, todos foram correndo entender o que o governo estava propondo, o que era a mini-reforma, e também estavam dispostos a contratar mais se tivesse mais segurança jurídica. Né? Se tivesse mais segurança nas demissões, no passivo trabalhista, se as rescisões, as homologações tivessem realmente um efeito liberatório, porque a gente sabia que a homologação no sindicato não servia para nada. Era um carimbo, uma burocracia que não servia como quitação do contrato de trabalho. Então, várias perguntas foram feitas em relação à mini-reforma, e nós chegamos à conclusão que a indústria paulista demandava já há muitos anos uma reforma trabalhista, e que, inclusive, isso geraria pelo menos 20% de aumento nos empregos em São Paulo, que seria mais ou menos por volta de 150 mil vagas, né? Mas o que nós tínhamos no nosso cenário, né? Qual era o cenário complexo que a gente tinha? Mais de 900 artigos, uma legislação complexa, súmulas para todo lado, normas regulamentadoras, decretos, instruções. A gente tem uma legislação trabalhista muito complexa. Ela só não é mais complexa que a nossa legislação tributária, porque a legislação trabalhista ela é, em relação ao resto do mundo, muito complicada. E aí a gente tinha um cenário de insegurança jurídica, um cenário de alto índice de demandas trabalhistas, um cenário onde o Brasil é o maior demandador de discussões laborais. Entre as nossas discussões judiciais, a Justiça do Trabalho era campeã. A gente tem aí essa estatística da quantidade de ações trabalhistas no Brasil em relação a outros países, né? É assustador realmente a quantidade de demandas, e o custo do judiciário em relação ao nosso PIB também é recorde. Essa linha vermelha aí assusta qualquer investidor estrangeiro, quanto custa o poder judiciário no Brasil, e a Justiça do Trabalho é uma das grandes protagonistas do custo judiciário no Brasil. E aí nós tínhamos, então, nesse panorama tão triste de relações de trabalho, tão litigioso, com tantas ações trabalhistas, com um orçamento escasso, né, que a Justiça do Trabalho acabou tendo um corte de orçamento, mas é uma justiça cara,
havia necessidade realmente de garantir o comando constitucional, de dar acesso à justiça a realmente quem tem direito, e não a aventuras jurídicas. E, nesse cenário, o Poder Executivo apresentou aquela mini-reforma. A mini-reforma tinha poucos pilares. Foi dito aqui, o principal deles é a negociação coletiva, mas, quando entraram esses protagonistas, e um deles foi chamado aqui, para mim, equivocadamente, de preposto pelo Patá, Rogério Marinho é um deputado brilhante, um economista que entende de relações do trabalho muito mais que muito advogado trabalhista. Quando nós tivemos a sorte desse relator receber o projeto de lei da reforma trabalhista, e o Daniel, que também é um rapaz, apesar de jovem, especialista em direito do trabalho, nós tivemos a salvação da lavoura, porque aí veio um projeto de lei realmente mudando o que precisava ser mudado, né, em vista daquele cenário que eu mostrei para vocês anteriormente. E, no Senado, nós tivemos 2 players que também fizeram um bom trabalho, mas o Jucá deu uma embaralhada na reforma com aquela promessa de MP, e a gente ficou agora ainda num cenário de insegurança. Essa foi a tramitação da reforma. Ao contrário do que foi dito aqui, houve discussão, sim, não foram 26 horas de debate, estão no YouTube todas as audiências públicas, elas foram transmitidas online, aqui são as datas das audiências, vocês podem procurar. Coloquei aqui uma foto minha com o Patá debatendo na Assembleia de São Paulo a discussão da reforma trabalhista. Não foram 15 minutos para os trabalhadores, foi amplamente discutido, inclusive teve reclamação no STF sobre a tramitação da reforma, e foi arquivada, porque a reforma cumpriu todos os ritos do Congresso, e houve um grande debate, ainda estão todas as audiências, inclusive com trabalhadores, Ministério Público do Trabalho, TST, advogados trabalhistas, professores, formadores de opinião. Está tudo no YouTube para quem quiser assistir. A reforma foi tão debatida que gerou isso. Mais de 900 emendas, uma tramitação onde o relator, depois de apresentar seu relatório, sofreu mais de 500 emendas também. No Senado, tivemos essa quantidade de emendas e uma votação expressiva. Não houve nenhuma votação apertada, nem na Câmara, nem no Senado, porque o Congresso Nacional aclamava pela reforma trabalhista. Então, foi legitimamente votado, né? Mas, infelizmente, como eu coloquei, nós tivemos uns pontos polêmicos no Senado, e o Jucá fez a promessa de que esses pontos viriam numa medida provisória. A medida provisória não tratou desses pontos, com exceção de 1 ou 2, e trouxe outras coisas que, aí sim, não foram objetos de discussão, né? As alterações, como já foi dito aqui, impactaram em mais de 100 artigos da CLT, em 3 legislações trabalhistas, e a gente teve esse cenário novo, que é um cenário muito mais colorido em relação à reforma trabalhista. Os impactos da reforma, em nosso ver, trazem, sim, a geração de emprego. Nós fizemos aí 2 pesquisas junto com esses 2 bancos, Itaú e Santander, 2 bancos de reputação imaculada na área econômica, que constataram que haverá, a médio prazo, uma geração de, no mínimo, 2 milhões de empregos quando essa reforma realmente andar. Só que não estão deixando andar. É TST marcando audiência, é Executivo soltando MP, é Ana Matra fazendo terrorismo, súmulas que não valem de nada, porque a Ana Matra não manda, ela nem representa os 400 juízes que estiveram no evento daquelas súmulas. Então, enquanto está esse terrorismo, realmente fica difícil da reforma trabalhista vingar, né? Fica difícil o resfriado pegar, como foi dito aqui pelo nosso moderador, porque não há, infelizmente, um cenário de implantação da reforma, né? Há um boicote para a implantação. Tanto é o boicote que nós já temos tudo isso de projetos de lei para mexer na reforma, né? Nós temos aí na Câmara já 27 projetos para mexer na reforma, e no Senado 39 projetos querendo mexer na reforma. Uma medida provisória,
E no judiciário a gente tem esse cenário. Eu coloquei alguns exemplos de decisões que mostram os tribunais divididos, uns aplicando a reforma, outros não. As súmulas da ANAMATRA e, por último, a audiência do TST do dia 6, que também gera uma insegurança jurídica, que, dependendo do resultado, será levado pela atividade empresarial e pelo próprio Congresso Legislativo a uma reclamação no STF, que nós não vamos aceitar as decisões do TST de braços cruzados, né? O judiciário não pode acabar com o que foi aprovado no Legislativo.